Olá, bem-vindo à rubrica Timeless. Durante este mês vamos falar sobre um tema muito importante, a menopausa. A menopausa é a ausência de ciclos menstruais durante 12 meses consecutivos. A idade média de surgimento da menopausa estão por volta dos 52 anos e como a esperança média de vida das mulheres são 83 anos, significa que 1/3 da vida das mulheres é passado durante esta fase. Esta fase tem um impacto muito grande do ponto de vista metabólico e por isso não deve ser de todo descurada. Um dos protagonistas da menopausa e que muitas vezes passa despercebido é o intestino. E por isso convidei a doutora Maria Inês Antunes, nutricionista que trata as mulheres diariamente durante esta fase de vida, para nos falar um bocadinho sobre o que é a modulação intestinal e que maneira é que o intestino está relacionado com esta fase de vida das mulheres. Vamos começar por falar sobre uma palavra difícil chamada estroboloma. E então, vamos perguntar à doutora Maria Inês o que é isso de o estroboloma. Olá, doutora Marta. Obrigada pelo convite. É um gosto falarmos deste tema e desta ligação do intestino à menopausa que encontramos todos os dias nas nossas consultas. Primeiro de tudo, explicar que o intestino é constituído por um ecossistema que tem bactérias, que tem fungos, que tem outros seres vivos, micro-organismos, e que, quando há uma desregulação deste ecossistema, existe uma desregulação de todos os outros sistemas do nosso corpo. O estroboloma, que é esta palavra tão difícil, é o conjunto de bactérias presentes no intestino que têm a capacidade de regular a circulação do estrogênio, que é a hormona importante na menopausa. E, portanto, quando existe um desequilíbrio desta microbiota, destas bactérias, vai automaticamente também influenciar negativamente a modulação hormonal na mulher. E quando se fala em desequilíbrios do estroboloma, estamos-nos a referir a um excesso de bactérias ou um déficit de bactérias? Muito bem. Pode ser das duas formas. Se falarmos num déficit bacteriano, falamos numa diminuição da variedade de bactérias em família ou em número. E neste caso existem vários sintomas, como a obstipação, a diarreia, a barriga inchada, os gases e portanto, precisamos de ajudar o intestino a recompor e a enriquecer a sua flora bacteriana, através da alimentação e através da suplementação, em alguns casos. E há doentes que têm desequilíbrios intestinais sem sintomas? Existe, ou não? sim. Existe sim, existem desequilíbrios intestinais sem sintomas. Vou falar, por exemplo, no caso do excesso de bactérias, no caso da SIBO. A SIBO é o Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Grande parte das vezes existem sim sintomas, que já vou falar deles. Noutros casos pode existir um ligeiro bloating, um aumento do volume abdominal. Pode existir só a obstipação, eu digo só porque muitas vezes passa também despercebido e já somos obstipados desde sempre, aquela obstipação crónica que existe na mulher desde muito cedo e que não considera isso um sintoma e sim, portanto, poderá haver aqui uma condição a ser diagnosticada que muitas vezes não nos apercebemos até ao diagnóstico. O caso da SIBO é um caso claro de excesso bacteriano intestinal e que vai influenciar negativamente a modulação hormonal e que é um passo prioritário, digamos nós, a ser tratado, em que, portanto, grande parte dos sintomas também pode passar pelo bloating, pela barriga inchada, pelos gases, pela diarreia, pela obstipação, a sensação de evacuação incompleta. Pode também afetar a digestão, porque há um tubo digestivo que começa desde a boca até ao ânus, portanto, pode influenciar de facto a digestão. Estou-me a lembrar agora também do caso da H. pylori, da Helicobacter pylori no estômago, que também é uma disbiose, mas a nível do trato gastrointestinal superior e que também deve ser corrigida, mas principalmente pelo facto de influenciar negativamente pela má absorção de nutrientes, não é? O SIBO é um crescimento de bactérias no intestino delgado, que é uma zona de absorção importante, e por este mesmo motivo, os nutrientes sendo absorvidos nessa zona podem
podem estar a ser absorvidos negativamente, podem ter uma biodisponibilidade baixa, vamos assim dizer, e por si só revelarem nas análises valores de nutrientes como o ferro, o ácido fólico ou a vitamina B12 mais baixas, que por si só também vão influenciar negativamente a modulação hormonal. Portanto, temos aqui dois tipos diferentes de disbiose, que é a tal alteração da flora bacteriana, ou por déficit, quando há uma menor variedade ao número de bactérias importantes para a saúde do hospedeiro, neste caso do adulto, da mulher, ou por excesso bacteriano. Temos o caso, por exemplo, da SIBO, que tem de ser corrigida após o diagnóstico para nós diminuirmos esse supercrescimento e conseguirmos então depois optimizar esse intestino. Na realidade, quando nós estamos na menopausa, é importante as pessoas perceberem que, dado que há uma ausência de menstruação, ocorre um hipoestrogenismo, ou seja, os estrogénios, que são as hormonas produzidas pelos ovários, que na menopausa diminui, só isso também já vai condicionar, como quem diz, mas o déficit de estrogénios vai condicionar também uma alteração dessa flora bacteriana do intestino. Portanto, eu acho que uma mulher que estiver em menopausa e que muitas vezes uma das queixas é exatamente o aumento do perímetro abdominal, em que esse perímetro abdominal pode estar relacionado com este déficit de estrogénios, porque quando nós temos um déficit de estrogénios, há um aumento do apetite, há uma diminuição do gasto energético que leva ao aumento da gordura visceral e processos inflamatórios e resistência à insulina e por aí fora, mas muitas vezes também esse aumento do perímetro abdominal pode ser um sinal de um desequilíbrio bacteriano do intestino que pode passar completamente despercebido àquela mulher. E muitas vezes nós na nossa clínica, quando pedimos as análises para perceber se os nutrientes estão a ser ou não bem absorvidos, e quando suplementamos, às vezes um dos indicadores é exatamente nós estarmos a dar determinados suplementos e eles não serem absorvidos, não é? E eu acho que às vezes, se nós abrirmos um bocadinho a clínica e percebermos que só a questão da obstipação, porque na realidade acaba muitas vezes por ser uma queixa comum às mulheres, mas temos aqui outros diagnósticos que podem estar de alguma forma escondidos e que são desconhecidos muitas vezes, que passa completamente despercebido nesta fase da menopausa. E nós pedimos muito o SIBO porque, efetivamente, as mulheres que nos procuram também estão nesta fase e nós estamos sensíveis a este tema. Há falsos negativos de SIBO ou não? Sim, claro que sim. Muitas vezes no laboratório os valores são equacionados de acordo com uma equação e, portanto, a partir do valor basal deve haver um aumento de cerca de 20 ppm para um dos valores, que é o hidrogênio, ou 10 ppm para outro valor, que é o metano. No entanto, muitas vezes acontece haver um valor basal já bastante elevado ou um aumento no final do gráfico de um ou dos dois gases, neste caso o hidrogênio e do metano. E, portanto, é muito importante que o paciente, mesmo que venha um teste negativo, que esse teste seja analisado por nós, para nós depois conseguirmos identificar se de facto se trata de um negativo ou de um falso negativo. E queria acrescentar aqui outra questão que me disse, e muito bem, que é a ligação bidirecional entre o estrogênio e a microbiota intestinal, que não é só o intestino que influencia a modulação do estrogênio, como também o próprio estrogênio que vai, entretanto, influenciar a microbiota. E a questão também da acumulação de gordura na zona abdominal, o impacto que isso tem da mulher na menopausa ter essa tendência, pela diminuição, sim, de vários fatores hormonais e não só, e dos nutrientes também, e que depois essa gordura abdominal vai aumentar as citoquinas pró-inflamatórias, que depois cria-se um ciclo de inflamação generalizada e que vai influenciar negativamente a microbiota e a tal variedade importante. E até podemos ter o tal déficit e o tal excesso de bactérias ao mesmo tempo, e o déficit ser uma consequência do excesso bacteriano. Por isso é que o tratamento a nível nutricional muitas vezes não é só de um dia para o outro que vamos tratar com um suplemento. Fazemos, por exemplo, a dieta Low FODMAP numa fase inicial para reduzirmos o alimento dessas bactérias em excesso. Pode ou não ser necessário a toma de antibiótico ou terapia,
ou a suplementação antibacteriana, ou ambos. Só que depois esta fase de reset vai influenciar negativamente a microbiota boa, onde nós queremos uma maior variedade, porque as bactérias boas também ficam sem o alimento delas para crescerem, e depois precisamos de fazer a reintrodução de os alimentos que eliminamos nesta primeira fase ao longo do tempo, para que essa microbiota volte a enriquecer. Ao mesmo tempo, com esta reintrodução, conseguimos identificar triggers alimentares, que pode haver associada a SIBO intolerâncias ou sensibilidades alimentares, que ao fazer a reintrodução, que é um protocolo que nós temos na nossa clínica, também conseguimos perceber se aquele alimento ou aqueles alimentos são alimentos aos quais a pessoa tem intolerância alimentar. E depois, por fim, vamos ter a parte da reestruturação da flora bacteriana e das paredes intestinais. Muitas vezes o leaky gut, que é o chamado, é o intestino permeável, é uma causa e uma consequência da SIBO. E, portanto, nós vamos procurar, através da alimentação e de alguns suplementos, corrigir essa permeabilidade intestinal. Nestas fases todas, estamos a falar de alimentação restrita, alimentação reintroduzida e uma alimentação rica. E a nível suplementar, podemos passar por antibacterianos, como o óleo de orégano, o extrato de alho, o estragão, a berberina, entre outros. Podemos também falar de probióticos na fase de restabelecer a flora bacteriana. E para o leaky gut é muito interessante, por exemplo, a glutamina, a quercetina, o Quetzalcoatl, que também é um extrato interessante. E, portanto, temos aqui um conjunto de protocolos que acaba por se prolongar ao longo do tempo, mas que o paciente, ao longo deste período, vai sentindo melhorias nos sintomas causados por este excesso bacteriano. Mas nesta fase de tratamento, eu costumo sempre dizer às doentes que é o pior tratamento de tudo o que vai fazer durante este reequilíbrio hormonal e não hormonal. Esta é a pior fase, porque efetivamente tem que haver aqui uma disciplina por parte da doente, porque todas estas fases que ela tem que passar, ela tem que estar consciente que não é só a suplementação, não é só a alimentação, ela tem que entender que tem que cumprir todo o plano, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas acham que podem fazer 3 dias e depois durante um dia ou 2 acabam por não cumprir o plano, e isso acaba por não ser a atitude correta, não é? A pessoa tem que perceber que para ultrapassar este desequilíbrio tem que cumprir todas estas fases, que não é fácil, nós sabemos disso. Tal e qual. Mas é importante as pessoas entenderem que quando é identificado uma SIBO positiva, que as pessoas têm que obrigatoriamente se comprometer, porque dá muito trabalho nós conseguimos reequilibrar todas estas bactérias que estão no nosso intestino. E muitas vezes o que nós percebemos da nossa prática é que aquelas mulheres que tentavam fazer tudo que seja dietas e que nada funcionava, de repente percebemos que não é aquilo que se está a ingerir, é aquilo que se está ou não a absorver, não é? Sem dúvida. E isso é importante as pessoas entenderem que é tudo muito mais complexo do que só fazer tomar um antibiótico ou tomar só um probiótico, tem que passar por todas estas fases. Sim, e nós na consulta de nutrição o que fazemos é também ter essa sensibilidade do facto de ser um tratamento prolongado e que vai impactar a alimentação em casa, não é só na pessoa, mas é em toda a família, porque há uma restrição alimentar e, portanto, precisamos de ouvir muito bem o paciente, os hábitos que tem, os horários que tem, os gostos que tem e procurar, no plano alimentar, entregar ao paciente um plano que vise também os hábitos daquela pessoa, o que é que ela gosta, de que forma é que pode trocar este alimento por outro alimento, não é? Porque a restrição é grande. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, no caso da sopa, que estamos a chegar agora aqui ao inverno, no caso da sopa, não podemos durante mês e meio, 6 semanas, portanto a dieta pode cumprir 4 a 8 semanas, a média são 6, não pode ingerir alho, cebola e alho francês. Quando estamos a falar de um prato, consegue colocar à borda do prato porque o sabor não vai influenciar, é mesmo só a fibra do alimento. Mas no caso da sopa não pode colocar esses alimentos. Então como é que eu vou fazer esta sopa? Como é que eu posso fazer esta sopa de forma a que fique apelativa, a nível de paladar, palativa,
e de que forma é que eu consigo, o que é que eu posso substituir para que realmente eu possa comer a sopa e que em casa toda a gente faça esta sopa ou consiga comer esta sopa. E, portanto, neste acompanhamento, pela nossa sensibilidade à causa, procuramos sempre, desde a hora que acorda até a hora que se deita, oferecer um plano alimentar que seja execuível. E ter várias opções para que consiga cumprir e para que não se torne tão difícil o cumprimento do mesmo. E sim, é importante que seja exaustivo e que não existam pausas entre os dias em que está a cumprir a dieta low FODMAP. E é normal as pessoas numa primeira fase sentirem-se mais cansadas ou não? Pode acontecer sim, não é comum, porque o que nós procuramos é substituir uma fruta por outra, um vegetal por outro, ter uma alternativa de um cereal por outro cereal, um fruto seco por outro fruto seco. Portanto, tentamos que a nível alimentar não existam falhas para que não se sinta realmente ali com uma fase mais, com maior fadiga. Se existir a toma de antibióticos, sim, é um dos efeitos. Portanto, pode existir esse maior cansaço ou maior prostração. Mas, a nível alimentar, procuramos sempre ter alternativas para que não existam ali déficits nutricionais. E as estratégias para nós modelarmos o nosso estrobiloma é assim, é com alimentação, com probióticos, com probióticos, pré-bióticos e alguns suplementos, correto? Sim, portanto, primeiro de tudo identificar o que é que está a falhar, se é excesso, se é por déficit, se há inflamação ou não há inflamação, se há outros fatores, obesidade, acumulação da gordura na zona abdominal, se há o lipedema também, que nutrientes é que estão aqui a falhar. Corrigir tanto o excesso como o déficit bacteriano e depois tornar o plano rico em fruta, em vegetais, em oleaginosas, em abacate, diminuir o consumo de carnes vermelhas, não significa evitar, mas sim reduzir, aumentar o consumo de peixe e de ovos. Leguminosas, por exemplo, na fase de restrição, que são limitadas a 2 colheres de sopa por refeição, aumentar esse consumo quando já temos o intestino mais saudável e, portanto, os probióticos também podem fazer parte da vida dessa pessoa durante algum tempo. Geralmente damos uma média de 3 meses de terapêutica com probiótico e depois pode pausar e voltar a fazer mais 3 meses ou não, dependendo da evolução dos sintomas desse paciente, mas sim o objetivo, para além do diagnóstico em si, é depois ter um acompanhamento para que esse microbioma se torne cada vez mais rico e que tenha uma proatividade positiva na modulação hormonal. E acha que valerá a pena a pessoa depois repetir? Como é que a pessoa sabe que o SIBO, que o intestino está novamente equilibrado? Isso é uma excelente pergunta. Por exemplo, no caso da H. pylori, é protocolo repetir, fazer um teste de controle para nós garantirmos que está erradicada. No caso do SIBO, não é obrigatório. Em que casos é que nós pedimos? Quando o paciente, mesmo depois destas fases, continua com sintomas ativos. Então aí, sim, é pedido o teste novamente de controle e depois, a partir daí, percebemos, ok, continua com sintomas, mas é negativo. Então é porque precisamos de reforçar a microbiota, precisamos de reforçar o probiótico, precisamos de melhorar a alimentação. E se é por ser um teste positivo, aí vamos ter de redefinir a estratégia para que consigamos definitivamente erradicar essa condição. E que mensagem é que a Inês gostaria de deixar a uma mulher que está em menopausa e que nos está a ouvir e que tem todos estes sintomas intestinais que nós estamos aqui a falar? Bom, a mensagem que eu vou deixar é uma frase que eu utilizo muito, que é: nós não somos aquilo que comemos, nós somos aquilo que o nosso intestino decide absorver e, portanto, hoje em dia a saúde intestinal já é um hot topic, já é cada vez mais falado nos mídias, nas redes sociais e, de facto, é um órgão poderoso que vai influenciar e é influenciado por uma série de outros órgãos e, portanto, sim, precisamos de estar atentos a estes sintomas e não descurar o diagnóstico, procurar ajuda e utilizar as estratégias que nós temos para melhorar todas estas condições e, de facto, ter qualidade de vida, não só a nível dos sintomas, mas de todo o resto relativamente à parte da menopausa. Obrigada, foi Muito um gosto. Obrigada.
E hoje o episódio chega ao fim. Voltamos para a próxima semana com novas informações úteis sobre a fase de vida da menopausa. Pode-nos seguir nas redes sociais, pode-nos ouvir aqui também no 24 horas na nossa rubrica Timeless, ou então ir ao nosso site martapadilha.pt.